Olá, estamos de volta com mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Estou falando hoje com vocês novamente sobre o livro Para Ganhar a Vida, de Richard Simonetti. Muito bem, Sidney. Estamos participando aqui mais uma vez do programa com muita satisfação para tratar de assuntos, principalmente se tratando do meu livro, que eu considero alguma coisa de muito importante na minha vida, está transmitindo o conhecimento espírita através da literatura. Richard, este livro Para Ganhar a Vida é o número 57 da sua lavra. Vou acabar aprendendo. Isso. Você pode nos falar ligeiramente sobre ele? O livro ele é dividido em 4 partes. Esse Ganhar a Vida faz referência a uma expressão evangélica de Jesus, que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por sua causa, haverá de ganhá-la. Então, Jesus quer dizer que quando nós nos dedicamos muito a interesses materiais e imediatismo terrestre, nós acabamos complicando a nossa vida e perdendo as oportunidades de edificação da jornada humana. Então, ganhar a vida seria fazer o que nós viemos fazer na Terra. Estamos aqui para evoluir, superar mazelas e imperfeições, adquirir conhecimentos, virtudes, resgatar débitos, evoluir, enfim, desenvolver as nossas potencialidades criadoras. Isso seria ganhar a vida. Portanto, nós precisamos nos deter em reflexões em torno do que seria ganhar a vida, procurando aproveitar os aspectos mais importantes e produtivos em relação ao nosso comportamento. E no desdobramento do livro, abordo 4 ângulos fundamentais desse ganhar a vida, que seria a família, a saúde, a religião e a sociedade. Falando sobre saúde, e você, meu caro amigo, deve estar interessado em alguma coisa que lhe traga mais saúde. Richard, é uma palavra aqui que eu nem sei se eu vou pronunciar direito. Paralelismo neuropsicofísico. Isso é um palavrão, Richard? É uma palavra comprida, mas não é um palavrão. O paralelismo neuropsicofísico é um termo desenvolvido na atualidade relacionado ao cérebro. Nós vivemos no século XXI o chamado século do cérebro. Hoje, modernos instrumentos de pesquisa, como, por exemplo, a ressonância magnética, permitem que você veja literalmente o cérebro em funcionamento. E com base nessas pesquisas, que permitem ver o cérebro em funcionamento, ver as estruturas cerebrais, os cientistas percebem que o comportamento do indivíduo está muito relacionado com essas estruturas, com a combinação dos neurônios e como funciona o cérebro, de tal forma que o homem seria o seu cérebro. Então, essa é a ideia vigente nos meios científicos. Você, com a sua vocação, com as suas facilidades ou dificuldades, com as suas limitações ou desenvoltura, com vícios e virtudes, estaria tudo registrado no cérebro, de tal forma que nós seríamos o nosso cérebro. Então, essa é a ideia que prevalece nos meios científicos. Nós estamos sujeitos ao nosso cérebro. Essa ideia, ela é um tanto estranha sob o ponto de vista religioso, porque, de repente, você passa a caracterizar o comportamento humano como sendo fruto, pura e simplesmente, de uma combinação aleatória de elementos hereditários. De tal forma que o cérebro seria uma espécie de gerente do espírito, e não seu agente, não seu instrumento. É uma ideia muito perigosa, muito complicada, pela qual você explicaria uma série de comportamentos humanos desajustados, dizendo que é tudo o cérebro. Um cientista, por exemplo, ele desenvolveu a ideia de que o adultério seria um recurso usado pela natureza para perpetuar a espécie, partindo do princípio de que quanto maior a promiscuidade sexual, maior a possibilidade de nascer crianças, o que garantiria, então, a perpetuação da espécie. Bom, a ideia. Imaginemos outras situações. O ladrão, por exemplo, dirigindo-se ao juiz: senhor juiz, eu sou um homem honesto, eu sou cumpridor de meus deveres, eu sei que eu devo respeitar as leis, mas são os meus neurônios lá do fundo do meu cérebro, eles gritam o tempo todo: roubar, 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 senhor juiz. Eu não resisto.
O alcoólatra diria, meu cérebro é uma esponja etílica. Se eu não encharco com água que passarinho não bebe, ele não vai me dar sossego. Então perceba, o telespectador amigo, que partindo desse princípio, você justifica tudo pelo cérebro. Então essa é uma ideia muito complicada. Fundamentalistas religiosos que combatem o espiritismo usam essa ideia para combater a reencarnação. Está vendo? O espírita fala que nós somos a resultante das nossas experiências do passado, mas não tem nada a ver com isso, não. O problema é o nosso cérebro. De acordo com as nossas estruturas cerebrais é que nós temos dificuldades ou facilidades, vícios ou virtudes. Quer dizer, o cidadão que fala isso, ele está caindo no materialismo. Então, Deus está sujeito à biologia ou a biologia é instrumento de Deus? Combinação de elementos hereditários, simplesmente é que vai fazer quem nós somos? Então, Deus está sujeito à biologia, a estrutura do pensamento, a condição do indivíduo, seria algo aleatório, como se Deus estivesse jogando dados, e de acordo com a combinação dos dados, poderia nascer um santo ou um facínora, um gênio ou um retardado mental, um atleta ou um paralítico. Uma ideia totalmente inconcebível essa, que não tem cabimento. O nosso cérebro, ele é o agente do espírito, ele não pode nunca ser o gerente, ele que vai comandar tudo. Então, aqueles que combatem o espiritismo, eles, infelizmente, não se dão ao trabalho de estudar a doutrina. Se estudassem a doutrina, saberiam que esse paralelismo neuropsicofísico está perfeitamente explicado na questão número 370 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se as condições morais e intelectuais do indivíduo dependem do cérebro. E o mentor espiritual responde que nós não podemos confundir o efeito com a causa. O espírito, o cérebro, não é responsável pelo que o indivíduo é. Na verdade, é o espírito que imprime no cérebro as suas características. Então, não confundamos efeito com causa. O espírito imprime, ao reencarnar, as suas características na formação do novo corpo. Os pais fornecem os elementos hereditários, como quem fornece tijolos para a construção de uma casa. Agora, a planta da casa, o tamanho da casa, se vai ser um casebre ou um palacete, é o espírito que vai determinar. Ele, no seu corpo espiritual, é que está fazendo aí a planta para a combinação dos elementos hereditários que representam o material de construção. O resto é tudo feito pelo próprio espírito. Então, nós somos herdeiros e nós mesmos, sim. Os nossos pais fornecem apenas o material de construção, que são os elementos hereditários. Nós estamos apresentando no programa Despertar de hoje, Richard Simonetti, falando sobre o seu livro Para Ganhar a Vida. Daqui a pouco estaremos de volta. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta com o programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje estamos falando com Richard Simonetti e sobre o seu livro Para Ganhar a Vida. Richard, no bloco anterior, você estava falando sobre o paralelismo neuropsicofísico. Quer dizer, então, Richard, que o espírito é que impõe a sua vontade,
os seus atributos no nosso físico? Exatamente, isso daí é perfeitamente lógico, porque seria um absurdo que nós fôssemos fruto de uma combinação aleatória de elementos hereditários. Peraí, então, de acordo com essa combinação, como eu já falei, vai nascer o santo, ou fascínio, ou gênio, ou retardado mental. Peraí, tem uma coisa que está errada aí. Deus não pode estar sujeito à biologia, nem está jogando dados conosco. O Dr. Hernani Guimarães Andrade, que foi um grande pesquisador espírita, ele tinha uma ideia muito interessante para ilustrar isso. Ele dizia o seguinte: você pega a limalha de ferro, que é o ferro em pó, e você põe em cima de uma folha de papel. Depois você pega um ímã e coloca um ímã embaixo. O que vai acontecer? A limalha de ferro vai se movimentar e ela vai assumir uma forma correspondente ao campo magnético do ímã. Então, ela vai se movimentar. O exemplo do Hernani é perfeito. Quer dizer, a limalha de ferro são os elementos hereditários que os nossos pais nos fornecem. O ímã é o perispírito, é o nosso corpo espiritual, que é o modelo organizador biológico, modelo do corpo físico, como dizia o Dr. Hernani. Então, é o perispírito que vai pegar esses elementos hereditários e vai combiná-los de conformidade com as suas necessidades evolutivas, a sua maneira de ser. Seria por aí. Então, nós somos, literalmente, fruto do que fomos no passado, do que fizemos no passado. Nós somos, na verdade, como nos ensina o Espiritismo, herdeiros de nós mesmos. Nós herdamos dos pais a cor da pele, dos olhos, a estrutura óssea, determinadas características físicas que são genéticas e a genética não falha. Agora, comportamento, inteligência, cultura, tendências, vícios ou virtudes, nós trazemos do passado. Ainda que isso tudo esteja impresso no cérebro, na forma de tendências ou de limitações, está impresso no cérebro como fruto das necessidades evolutivas do espírito que reencarnou. Richard, no seu livro você fala a respeito de um homem cuja perna estava para ser amputada e aconteceu algo de diferente na vida dele. Você pode nos dizer? Isso daí é um episódio que envolveu a figura de Chico Xavier, que é muito interessante. Um homem estava realmente com a perna muito prejudicada, né? Os médicos pensando em amputá-lo até. E levaram o caso para o Chico Xavier. O Chico falou: olha, Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico, ele está me dizendo aqui que o caso é grave, mas não é sem esperança. Que ele procure trabalhar muito no campo do bem e talvez dê para dar um jeito na sua situação. E o homem saiu dali, ligado a um centro espírita, começou a se dedicar. Um grande número de suas horas, ele se dedicou inteiramente a praticar o bem, atender necessitados, visitar famílias pobres, enfim. Fazendo um trabalho grandioso no campo da filantropia, com muita iniciativa da parte dele. E a perna dele foi melhorando, ele sarou, não precisou amputar a perna. Né? Então, esse episódio com o Chico é muito ilustrativo, o Sidney, da expressão de Simão Pedro, que está na sua primeira epístola, quando ele diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Eu acho beleza essa expressão de Simão Pedro, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Se aquele homem tinha um problema na perna, fatalmente esse problema estava relacionado com o passado. Sabe-se lá, não sabemos o que ele andou fazendo, a ponto de justificar que ele tivesse um grave problema na perna e tivesse até que amputar a perna. Mas o que aconteceu com a prática do bem neutralizou o mal praticado no passado. Isso aí é curial no Espiritismo, é elementar. Kardec dizia que fora da caridade não há salvação. É salvação não no sentido escatológico, sabe, de vida futura. Não, salvação aqui para nós, de vivermos melhor, com mais equilíbrio, com mais tranquilidade. A prática da caridade neutraliza os nossos problemas do passado, de forma que possamos ter uma existência mais tranquila. Então, a regra é essa. Por isso que o espírita, muita gente fala, puxa, mas os espíritos são dedicados à caridade, né? Vivem o movimento espírita, embora os espíritas sejam uma minoria, ele tem um movimento filantrópico admirável no Brasil todo. Por quê? Porque o espiritismo nos induz a isso. Né? Prefiro pratique o bem, combata o egoísmo com a prática do bem, neutralize os impulsos egocêntricos que caracterizam a personalidade humana, neutralize os males do passado com o bem que você vai fazer no presente, sua vida vai ser melhor, seria por aí.
Richard, a partir dos temas abordados sobre a religião do seu livro, será que nós podemos situar o Espiritismo como uma doutrina religiosa? Quem começa a ler sobre Espiritismo, começa com o livro dos Espíritos e depois o livro dos Médiuns, que foram os dois primeiros livros publicados por Kardec. O livro dos Espíritos ele publicou em 1857, é a Filosofia Espírita. E o livro dos Médiuns foi publicado em 1861. É uma ciência espírita, né? Um manual de intercâmbio com a lei. Então, quem lê esses dois livros vê que Kardec pouco usou o termo religião, ou religiosidade, ou comportamento religioso. Agora, logo em seguida, em 1864, Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma análise dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E quem lê esse livro vê que ele é um livro eminentemente religioso. Ele é voltado para os aspectos religiosos da existência, a começar pelos comentários feitos em torno do Evangelho. E nesse livro há muitas manifestações de grandes vultos do movimento cristão, como Paulo de Tarso, Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paulo, Erasto, Cáritas, Pascal, foram grandes vultos do movimento cristão. Ora, é impossível ler uma obra de Platão sem considerar que estamos entrando no terreno da filosofia, ou uma obra de um cientista qualquer sem considerar que estamos entrando no terreno da ciência. Ora, aquelas obras todas, aquelas mensagens todas que Kardec recebeu de todos esses grandes vultos do movimento cristão, estavam sinalizando que era chegado o momento de destacar o aspecto religioso do Espiritismo. Cumprindo, inclusive, uma expressão de Jesus, uma verdadeira profecia de Jesus dirigida à mulher samaritana, quando ela pergunta a Jesus onde seria lícito adorar a Deus, no templo em Jerusalém ou no monte na Samaria, onde outrora houvera um templo. E Jesus, respondendo à mulher samaritana, ele fala para a humanidade inteira: mulher, dia virá em que Deus não será adorado nos templos, e sim em espírito, porque Deus é espírito. E espírito e verdade deve ser adorado por aqueles que o adoram. O Espiritismo é, sem dúvida alguma, a concretização, a realização dessa profecia de Jesus. Porque o Espiritismo é uma religião sem ritos e sem rezas, sem ofícios e sem oficiantes. A proposta espírita, quem entra num centro espírita, estranha a ausência de imagens, de culto exterior, é que a proposta do Espiritismo é essa: o culto a Deus é um assunto pessoal entre nós e o Criador. Se elegemos intermediários ou intermediação, estaremos transferindo para alguém algo que nós devemos fazer. Então essa é a religião espírita. Concluindo, nós podemos dizer que temos hoje um tríplice aspecto para o Espiritismo. Ele é uma filosofia existencial, dizendo de onde viemos, porque estamos na Terra, para onde vamos, com bases de ciência, quer dizer, não é uma doutrina especulativa. Kardec estabeleceu fundamentos científicos para estudar o fenômeno mediúnico e tem consequências religiosas. Quando estuda o Evangelho, quando demonstra as consequências do comportamento humano no mundo espiritual, o Espiritismo está demonstrando para nós que ele é realmente uma religião. Richard, há uma história interessante num capítulo que você fala sobre Deus. Essa história abre o capítulo. Você poderia contá-la para nós? A história é interessante de uma senhora muito religiosa, que todas as manhãs ela saía lá, morava num conjunto residencial, ela saía na porta: Deus seja louvado. E o vizinho dela, que era materialista, dizia que Deus seja louvado, Deus não existe, a senhora está perdendo tempo. E toda manhã ela: Deus seja louvado. E o vizinho: para com isso, Deus não existe. E um dia ela estava passando por necessidade, pobre, não? Ela: Deus seja louvado, Senhor, atenda-me, eu estou passando por privações, eu preciso de uma ajuda. E o vizinho: não, liga para isso, não, Deus não existe, não vai ajudá-la. No dia seguinte, quando ela acordou, ela encontrou uma cesta básica na porta da sua casa. Ficou feliz, né? Atendendo a sua rogativa a Deus, pegou a cesta básica, levou para dentro. Deus seja louvado, agradeço, Senhor, a vossa dádiva, atendendo-me na minha necessidade. Aí o vizinho gritou do lado:
Que Deus qual nada? Deus não lhe deu nada, não. Quem pôs essa cesta básica aí fui eu. Daí a vizinha continuou, Deus seja louvado. O Senhor não apenas me enviou uma cesta básica, como fez o diabo pagar por ela. Então, o capítulo é a abordagem, Sidney. Eu abordo nesse capítulo a presença de Deus em nossas vidas, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, que nós devemos ter essa consciência da presença de Deus. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas encaram Deus como sendo um soberano celeste, lá bem distante, bem longe, a governar o universo. Então nós fazemos muitas coisas erradas, sem a consciência de que Deus está vendo. O Espiritismo nos mostra Deus, ele supera essa tendência antropomórfica de fazer um Deus à nossa imagem e semelhança, e nos apresenta Deus como a consciência cósmica do universo. Então Deus está em tudo e em todos. Com essa consciência, peraí, eu tenho que tomar cuidado no meu comportamento, porque Deus está literalmente, Ele está vendo. O que eu faço, Deus toma consciência disso. E eu acho que se você internaliza essa ideia de que Deus está vendo realmente, não é uma mera ideia, você vai ter mais cuidado com o seu comportamento. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com Richard Simonetti. Estamos de volta para o nosso último bloco do programa Despertar de hoje. Richard, há um capítulo importante em que você faz referência à observação de um mentor espiritual falando sobre o trabalho espírita. Eu diria que essa observação do mentor espiritual tem marcado, inclusive, a minha atividade no movimento espírita. Era o seguinte, nós tínhamos no Centro Espírita Amor e Caridade, aliás, temos até hoje uma reunião de diretoria, na qual você participa também como diretor, né? Temos uma reunião de diretoria na qual manifestava-se eventualmente um mentor espiritual que vinha dar uma palavra, né, através de um médium, vinha dar uma boa palavra, um estímulo ao nosso trabalho. E num dia em que o pessoal estava reclamando muito das dificuldades que surgem, né, uma instituição grande como o Amor e Caridade tem muitos problemas, né? Já isso alguns anos atrás nós já havia muitos problemas e dificuldades, e o pessoal comentando, né, a respeito das dificuldades que enfrentávamos, e o mentor espiritual se manifestou e falou, olha, vocês reclamam das dificuldades que enfrentam, a dificuldade de desenvolver os seus trabalhos, mas eu quero lhes dizer uma coisa, vocês fazem aquilo que desejam, não fazem aquilo que podem. Porque o que vocês podem fazer é muito mais do que aquilo que vocês querem fazer. Se vocês fizessem o que podem fazer e não o que querem fazer, os problemas seriam superados facilmente. Então é uma coisa que eu acho muito importante, Sidney, essa orientação do mentor. E é verdade, né? Você considerar bem, nós perdemos muito tempo, deixamos de fazer muitas coisas importantes, porque a gente faz exatamente aquilo que acha que deve fazer, né? Nós simplesmente nos ligamos a determinadas atividades, um prazo determinado, horário determinado, nós não temos aquele envolvimento maior, aquele desejo maior de servir, de trabalhar, de uma dedicação ampla, que faz com que determinadas pessoas, em qualquer setor de atividade humana,
sejam extremamente produtivas, né? Porque são pessoas que se dedicam realmente, que fazem aquilo que podem naquilo que estão fazendo. Richard, e a questão dos discos voadores? Você aborda esse assunto em um dos capítulos. Qual seria a posição espírita sobre discos voadores? Eu não posso dizer a posição espírita, porque na época de Kardec ele não chegou a levantar esse problema da presença de engenhos, né, de máquinas voadoras que viessem de outro planeta aqui na Terra. Os discos voadores é uma ideia que é disseminada. Hoje nós temos muitos adeptos da ufologia, que é o estudo dos discos voadores e de seus habitantes. Eu, a meu ver, eu não acredito, por N razões, que nós tenhamos aí a visita de seres extraterrestres em instrumentos materiais, usando naves espaciais aí para atravessar as distâncias. Como eu falei, Sidney, não dá para a gente falar especificamente sobre o assunto, porque ele é muito amplo, muito vasto. Mas eu só digo o seguinte: nós não temos nenhuma prova da presença de discos voadores, uma prova concreta não existe. Um pedaço de uma nave, será que se eles estão há tanto tempo aí, nunca houve um acidente com uma nave? Nunca um habitante, um tripulante do disco voador deixou um objeto de uso pessoal a alguém? Nunca nós tivemos fotografias claras, objetivas desses tripulantes? Nada, nada, é tudo muito obscuro, tudo muito nebuloso, né? Quando eles aparecem é sempre por uma pessoa apenas, não é por um conjunto de pessoas. Não há fotografias nítidas, não há pedaços de aparelho, não há nada, nada de palpável que você possa dizer: olha, você está diante de tripulantes do disco voador. O que nós temos são ideias esparsas a respeito do assunto. Acredito, sim, que muita gente tem contato com seres espirituais. Aí, de repente, se o cidadão vê um espírito, ele acha que é um tripulante de disco voador. Se ele tem uma vidência, ele vê espírito, ele pode ver até um traje diferente do espírito, achar que é um extraterrestre, ele está vendo apenas espírito. Né? Não acredito que nós tenhamos engenhos vindos de outros planetas, como eu falei, por N problemas que existem para atravessar as imensas distâncias. O homem está pensando agora em ir até Marte, né? Há uma previsão de até o ano de 2025 ter uma expedição para Marte. É uma coisa altamente complicada, sofisticada, caríssima, problemática. O cidadão vai ficar 2 ou 3 anos viajando para chegar em Marte. Quem for não vai voltar, porque não dá para voltar, é um negócio altamente complicado. No nosso sistema solar, nós não temos vida biológica. Isso está demonstrado pela ciência. Pelo menos não temos pessoas, seres inteligentes. Pode ter até em algum planeta aí do sistema solar, podemos ter aí micro-organismos, né? Mas seres biológicos como nós na Terra não existe. Então, essas ideias todas são muito obscuras, muito fantasiosas. Acredito sim que nós temos contato com seres até extraterrestres que possam vir de outros planetas, mas espíritos. Então alguém fala assim: não, em algum planeta que esteja situado aí orbitando uma estrela aí a 40 anos-luz da Terra, eles podem ter chegado a um nível de desenvolvimento intelectual que lhes permita transpor as imensas distâncias sem problema nenhum, problemas que hoje nos parecem intransponíveis. Eles poderiam fazer isso, né? Hoje fala-se da dobra do tempo e espaço que permitiria essas viagens, mas eu entendo, Sidney, que uma civilização que chegou a um tal desenvolvimento tecnológico e necessariamente um desenvolvimento espiritual também, porque o desenvolvimento espiritual ele costuma acompanhar, o desenvolvimento moral costuma acompanhar o desenvolvimento intelectual e material. Então, uma civilização que chegou a um tal grau de desenvolvimento, principalmente no campo moral, não vai se interessar aí. Essa curiosidade é muito humana do estágio em que nós nos envolvemos, em que nós estamos. Uma civilização super evoluída já superou essa curiosidade, não mantém curiosidade de vir até nós. E se quiserem vir até nós, virão também sem problema em espírito. O cidadão se desdobra e vem até nós e está conosco aqui. Não precisa de um mecanismo, de um avião, de um disco voador ou coisa semelhante para transpor as imensas distâncias. Né? Então eu posso estar equivocado, mas veja bem, eu estou dando a opinião do espírita, não estou dando a opinião do espiritismo, porque o espiritismo não nos fala nada a respeito. Richard, nós estamos ao final do programa.
Você pode comentar rapidamente esta frase? Os anos enrugam a pele, mas renunciar ao entusiasmo faz enrugar a alma? Essa é uma expressão de Albert Schweitzer, grande missionário alemão, né, médico, trabalhou em Lambarene, na África, num hospital para ancenianos, uma figura extraordinária. O Albert Schweitzer, ele dizia que ninguém tem o direito de ser feliz se você não estiver trabalhando pelo semelhante, né? Ele que era um organista famoso, musicista famoso, pregador famoso, filho de família abastada na Europa, alemão, ele não se sentia feliz, ele entendia que ele tinha que fazer alguma coisa pelo próximo. Passou o resto da vida dele, se formou em medicina, passou o resto da vida dele trabalhando na África em favor de ancenianos, uma vida maravilhosa. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 52, né? O que já nos dá a dimensão de quem foi Albert Schweitzer. Chegamos ao final de mais um programa Despertar. Você pode participar também do programa Despertar, do Centro Espírita Amor e Caridade. Basta entrar no nosso site www.tvciac.com.br ou então em facebook.com/tvciac. Muito obrigado pela sua companhia.